garotos e garotas! Hoje vamos ter uma aula de geometria, nossa primeira aula de geometria. Vamos falar sobre congruência de triângulo. O que eu quero que vocês aprendam? Comparar triângulos usando os critérios de congruência de triângulos. Atenção, nós vamos trabalhar no livro Trilhas, módulo 3, página 115. Será que você consegue contar quantos triângulos tem na imagem? Nossa, impossível. Olha tanto que o Donald ficou maluquinho. Em uma aula de matemática, os alunos deveriam verificar se os triângulos ABC e DEF mostrados a seguir são congruentes. Olha, vamos ver, observem os triângulos e vamos ver o que dois alunos dessa professora respondeu. Vamos ver e vocês vão me dizer quem está correto. Não é possível afirmar que os triângulos, Marcelo falou, né, gente? Não é possível afirmar que os triângulos ABC e DEF são congruentes, porque não sabemos a medida de todos os ângulos e para os dois triângulos serem congruentes, eles devem ter todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Agora foi a vez de Otávio. É possível afirmar que os triângulos são congruentes, pois existe um critério de congruência de triângulos que garante que os dois triângulos têm os três lados com a mesma medida. Então, eles são congruentes. É o caso LLL. Então, vocês acham que eles estão errados? Ou estão corretos? Ou apenas um deles está correto? Olha, eu diria a vocês que os dois estão corretos, apenas com nível de conhecimento diferentes. O Marcelo aprendeu só a primeira propriedade para a gente garantir que duas figuras, quaisquer que sejam, não precisa só triângulo, qualquer uma, elas precisam ter todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Já o Otávio, ele já viu os critérios de congruência de triângulos, que são 4 esses critérios. E ele usou o caso LLL. Que é isso? Esse L nada mais é do que significa lado, lado, lado congruente. Ou seja, que eles têm 3 lados de mesma medida. Por exemplo, aqui o lado AC mede 5. O DF também mede 5. O AB mede 6. O DE também mede 6. O CB mede 4,5 e aqui também mede 4,5. Então, gente, é isso que a gente vai estudar agora. Congruência de triângulos. Os critérios para a gente determinar se 2 triângulos são congruentes ou não. Então, 2 triângulos são ditos congruentes quando os lados e os ângulos do primeiro triângulo estão em correspondência com os lados e ângulos do segundo triângulo, de tal forma que lados e ângulos em correspondência tenham a mesma medida. Ou seja, gente, se eu pegar essas duas figuras
e sobrepô-las, elas têm que encaixar exatamente lados e ângulos, tá? Essa é a nossa definição. É a nossa primeiro critério, a base para você garantir que figuras são congruentes. Mas, de fato, é suficiente que se conheça apenas 3 desses elementos, numa certa ordem, para termos a congruência assegurada. Então, nós não precisamos conhecer 6 elementos, bastam 3. E esses critérios que nós dizemos de congruência são eles conhecidos como LAO, ALA, LLL, LAAO. Vamos ver o que é isso. Então, veremos os 4 casos de congruência de triângulos. LAO, LLL, ALA e lado, ângulo oposto. No primeiro caso, 2 lados congruentes e o ângulo formado entre eles congruentes, LAL, ou seja, lado, lado, lado. Então, esse é o caso lado, lado, lado. O que eu preciso ter? Olha, os tracinhos indicam para nós os lados congruentes. Então, está dizendo para nós que esse lado é congruente com esse, tem a mesma medida. Esse outro lado, 2 tracinhos, mesma medida que esse. Esse ângulo, A, congruente com o de cá também, que é A. Tá? Então, se eu empurrar o segundo triângulo sobre o primeiro, encaixa exatamente. Então, o que significa? O caso de congruência é lado, ângulo, lado. Então, aqui, novamente, lado, ângulo, lado. Ou seja, o ângulo tem que estar entre os 2 lados congruentes. Desculpa. Não pode ser um lado diferente, tá? Por exemplo, não poderiam ser o CB. Tem que ser os lados que formam o ângulo. Segundo caso de congruência, 3 lados congruentes. Lado, lado, lado. Outro critério de congruência é esse, gente. Se os 3 lados tiverem a mesma medida, eu posso garantir que os 2 triângulos são congruentes. Então, esse caso é conhecido como lado, lado, lado. Tá vendo? Basta a gente conhecer 3 elementos do triângulo para a gente afirmar que eles são congruentes. Então, só identificando aqui as letras para vocês, lado, lado, lado. Sempre as letras do caso aqui, gente, é a inicial de cada um dos elementos do triângulo. Terceiro caso, 2 lados congruentes. Desculpa, 2 ângulos congruentes e o lado compreendido entre eles congruentes. Então, observa aqui, ó, a correspondência que eu tenho. O ângulo A, mesma medida que o ângulo D. O ângulo C, mesma medida que o F. E esse lado, mesma medida que esse. Então, é o caso ângulo, lado,
ângulo. Sempre, gente, o lado tem que ser o lado também do ângulo. Então, identificando aqui, ó, dois ângulos congruentes em um lado. Quando eu tenho dois triângulos dessa forma, eu afirmo que eles são congruentes. E o último e quarto caso, se eu tiver um lado congruente, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruente. É o LALO. AO significa ângulo oposto. E Elisete bagunçou tudo. O que é isso? Vamos por partes. Lado congruente. Batemos aqui o olho, ó. AB é o lado. Ele é congruente com o lado DE. Agora, ângulo adjacente. Para que um ângulo seja adjacente a um lado, esse lado tem que ser lado do ângulo também. Então, o ângulo adjacente para nós aqui é o B em correspondência com o E. E temos que ter um ângulo oposto a esse lado. Olha, o lado é o AB. O oposto a ele, ó, é o ângulo C de vértice C. Então, aqui é o ângulo oposto a ele. Então, a correspondência aqui também, o F é com o C, ó, é o ângulo oposto. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Olha o triângulo, tá vendo? Nós temos o lado, o ângulo, e esse aqui é o ângulo oposto. Então, gente, vamos reafirmar os conceitos dessa aula. Congruências de triângulos. Nós temos aqui o triângulo DEF. Vamos compará-lo com outro triângulo. O triângulo ABC. Tá vendo? Os dois estão coincidentes. Os dois são congruentes. Mas nem sempre eu posso recortar as figuras e colocar umas sobre as outras. Eu tenho que fazer essa análise. Às vezes, eles estão distantes. Daí eu uso aqueles casos de congruência. Às vezes é usada até uma rotação, gente. Fica um triângulo apoiado na base DE e o outro no vértice B. Então, congruência tem que sobrepor. Caso não possa, a gente analisa os casos de congruência. Então, o critério principal e único para garantir que figuras são congruentes, todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Olha, esses dois triângulos, ABC e o DEF, será que eles são congruentes? Eu vou usar o recurso da animação aqui para eu verificar. Aqui no computador eu posso fazer isso. Eu posso deslocar a minha figura, posso fazer uma rotação e verifiquei que as duas se coincidiram. Então, são congruentes. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem um mapa mental. Olha, gente, é legal que quando a gente termina uma unidade de conhecimento, a gente faça um mapa mental. E a gente vai escrevendo tudo
que a gente sabe sobre o que foi falado. No nosso triângulo, nosso caso é o triângulo. Aprendemos mais o item do triângulo. Então, o que vocês já conhecem do triângulo? Além de saber que ele é um polígono, né? Com a menor quantidade de lados. Mas vocês sabem classificar o triângulo. Quanto aos lados, por exemplo, quanto aos lados, se eles tiverem os 3 lados de mesma medida, é um triângulo equilátero. Com 2 lados de mesma medida é um diferente, triângulo isósceles. E quando os 3 lados têm medidas diferentes, o triângulo escaleno. A outra medida é quanto os ângulos. Ora, se os ângulos forem todos menores de 90 graus, é um triângulo acutângulo, ou seja, ângulos agudos. Agora, se eu tiver um ângulo maior de 90 graus, ou seja, e menor de 180, né? Eu tenho o triângulo obtusão. Então, ele tem que ter um ângulo obtuso. E se eu tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Relembramos esse ano sobre a classificação, sobre as propriedades dos ângulos do triângulo. Nós temos a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ora, se eu juntar o ângulo ABC, a sua soma dá 180 graus. A soma dos ângulos externos de um triângulo. Olha, ângulos externos são os que estão de fora aqui, ó. É esse ângulo, é esse e é esse. Aí, essa soma será o quê? 360 graus. E o que nós vimos na aula de hoje, que são os critérios de congruência. Primeiro caso, lado, lado, lado. Aí nós podemos garantir que os triângulos A, B, C e o triângulo D, E, F são congruentes. Esse aqui é o símbolo de congruência, tá, gente? Um igual com um tio em cima. Outro caso é o lado, ângulo, lado. É o segundo caso de congruência. Tá vendo? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Terceiro caso é o ala. Ângulo, lado, o lado compreendido entre eles, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. E por último caso, lado, ângulo, o ângulo oposto a esse lado. Então, por enquanto, é isso que a gente precisa que vocês saibam de triângulos. Deixe registrado em seu caderno esse mapa, tá? Mental. Os dois triângulos são congruentes? Em caso afirmativo, qual é o caso de congruência que justifica? Ora, então, para que esses triângulos sejam congruentes, eu tenho que ter ou os 3 lados congruentes, que não é possível de eu falar nada, porque eu desconheço o terceiro lado. Mas eu posso verificar, por exemplo, o lado 3
o TS e o ZY são congruentes. Então, eu posso verificar se esse ângulo aqui, que está entre o 3 e o 4, para formar o caso ALA, tem a mesma medida. Um já tem 60, né? Será que aqui é 80? Acabamos de ver a soma dos ângulos internos não dá 180? 40 mais 60, quando eu somo aqui, dá 100. Para 180, 80. Então, eu tenho o caso ALA. Então, sim. Mas suponhamos que a Luísa fala assim, não, eu quero usar, professora, o lado não, o ângulo, lado e ângulo. Também dá certo, 60, o 3 e o 80. Então, pode ser o caso ALA. Aí, suponhamos que o Pedro fala assim, não, olha, eu enxerguei aqui, foi o caso ângulo, lado, e aqui, o ângulo oposto. Também pode ser, gente, todos esses casos que vocês falaram para mim, está correto. Então, nós podemos falar que esses triângulos, sim, eles são congruentes. Então, a resposta ficaria assim, Aqui eu marquei os ângulos, né? Estou colocando o 80 e o 40. Sim, os casos de congruência são ALA, posso usar o ALA, né? Pode usar o LAL e posso usar o LAO. Então, chegamos mais no final de uma aula. Até a próxima.